fui abordada pela secretária da academia, pela recepcionista, perguntando se eu estaria de sutiã. E no momento eu cheguei preocupada, eu falei, não tô, é o top, mostrei o logo, mostrei a marca, e expliquei pra ela que aquilo era um top, dei o tecido pra ela ver. Ela falou que teve gente reclamando que eu estaria de sutiã, porque a alça do top era muito fina. Eu falei assim, não, moça, isso aqui é um top. Ela, você não teria uma camiseta pra colocar, alguma coisa pra cobrir? Porque tem homens casados aqui, e não fica legal pra você, né? Principalmente pela sua própria segurança. Eu o quê? Pra minha segurança? Como assim? Moço, dá uma licencinha, por favor. Obrigada. Isso pode só dar um. Ah, tá. Obrigada. Ah, meu, atrapalha os outros, cara. Ambiente de academia, gente, é onde vocês levam muitas cantadas também. Mas qual é o perigo do ambiente da academia? É que lá vocês vão encontrar homens musculosos, mulheres com corpos belíssimos, bem trabalhados, vai encontrar de tudo, lógico, né? Mas no ambiente da academia, vocês podem observar que a maioria das mulheres que começam a fazer academia, elas mudam sim o comportamento, o homem muda também o comportamento com a mulher dentro de casa. Por quê? Porque ele está num ambiente onde as mulheres são lindíssimas, gente, são mulheres atrativas, né, digamos assim, ao paladar dele, ao olhar dele, são mulheres atrativas, assim como os homens são atrativos para outras mulheres, né, que começam a academia, que nunca foi para uma academia, ela vai começar a ver aqueles homens com o corpo tudo trabalhado. Mas aquele ali é tipo um fetiche, entendeu? Porque acha que aqueles homens ali são os melhores do que elas têm dentro de casa, aquelas mulheres que estão ali são melhores que aquele tem dentro de casa. Acredito sim que a academia seja um ambiente assim, perigosíssimo sim, para quem é casado e não tem juízo, lógico. Fala, meus pupilos, como que vocês estão, galera? Tô passando aqui bem rapidinho só para agradecer vocês que clicaram nesse vídeo. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, beleza? Então fica aí na continuidade do vídeo, fechou? O homem agora segura até o corpo. Aí esse Vou postar assim, o Greta no tosse. Tudo começa com uma cena aparentemente comum, daquelas que poderiam acontecer em qualquer academia, em qualquer cidade. Um ambiente cheio, pessoas focadas nos seus treinos, fones de ouvido isolando o mundo lá fora. Até que algo chama a atenção. Uma garota tenta puxar conversa com um homem que está concentrado no exercício. Ele não responde, ou melhor, ele simplesmente ignora. E é aí que a situação muda completamente de tom. O que era só mais um dia comum se transforma em um momento de tensão inesperada. Mas a pergunta que fica é: por que algo tão simples como ignorar alguém pode gerar uma reação tão intensa? E mais do que isso, o que esse tipo de situação revela sobre comportamento, expectativas e a forma como as pessoas estão se relacionando hoje em dia? Fica até o final, porque essa história vai muito além do que parece na superfície. Hoje eu vim provar pra vocês que ninguém tá nem aí pra você na academia. Tipo assim, você pode fazer qualquer coisa que ninguém tá nem aí pra você. Então você pode treinar à vontade que ninguém tá ligando pro que você faz. Certo dia estava eu na academia fazendo o meu afundo. Vou mostrar o que é o afundo. Aqui, a barra tá aqui. E você vai fazendo tipo assim, ó. Aqui, aí volta, aí vai com outra perna. Eu estava fazendo essa bosta e eu caí. Caí pra trás, com a bunda no chão, assim, ó. Caí. E eu caí, eu fiquei com a barra assim. E aí, gente, eu demorei, tipo, 3 segundos pra raciocinar o que eu tinha feito. Quando eu raciocinei, eu levantei. E eu olhei assim em volta pra ver se alguém tinha visto. E um cara viu.
Aí eu fiquei olhando assim pra ele, adivinha o que ele fez? Ai, Bia, ele foi perguntar se você tava bem? Ai, Bia, ele fez um joinha pra ter certeza se você tava bem? Não, gente, ele simplesmente fez contato visual comigo e virou a cara. Ou seja, foda-se se eu tinha acabado de cair, entendeu, gente? Então, eu caí, o cara viu e ele não ligou. Você acha que alguém vai ligar se você tá com uma roupa que não combina? A cena continua e aos poucos a atmosfera começa a mudar. A garota, inicialmente tranquila, demonstra incômodo. Talvez ela esperasse uma resposta, um mínimo de atenção ou até apenas um gesto de educação. Mas o silêncio do homem fala mais alto do que qualquer palavra. Ele segue focado, repetição após repetição, como se nada estivesse acontecendo ao redor. E isso, curiosamente, parece intensificar ainda mais a reação dela. Esse tipo de situação levanta uma reflexão importante. Será que estamos tão acostumados com respostas imediatas e validação constante que o simples ato de não reagir já causa desconforto? Em um mundo onde tudo é rápido, onde mensagens são respondidas em segundos, o silêncio pode ser interpretado de formas muito mais profundas do que realmente é. Mas existe um outro lado dessa história que precisa ser observado com atenção. A academia, para muitas pessoas, é um espaço pessoal, um lugar onde o foco está no treino, na rotina, no próprio desempenho. Para alguns, é quase um momento de isolamento, uma pausa do mundo externo. E quando alguém interrompe isso, mesmo que de forma leve, pode não ser bem recebido. Não por falta de educação, mas por uma escolha consciente de manter o foco. Isso levanta outra questão interessante. Até que ponto as pessoas respeitam o espaço individual do outro em ambientes compartilhados? E será que existe uma expectativa implícita de interação que nem sempre é correspondida? Conforme a situação evolui, o desconforto aumenta. A reação da garota começa a chamar a atenção de outras pessoas ao redor. Olhares curiosos, movimentos discretos, aquele clima de algo está acontecendo. E nesse momento, o que antes era uma interação privada se torna pública. Esse é um ponto crucial, porque quando uma situação ganha plateia, as emoções tendem a se intensificar. A percepção muda, a pressão aumenta e muitas vezes a reação deixa de ser racional e passa a ser impulsiva. Isso acontece porque o ser humano, naturalmente, reage de forma diferente quando se sente observado. E é exatamente aí que muitas situações simples acabam se transformando em algo muito maior. Agora entra um elemento ainda mais interessante nessa história: a interpretação. O homem pode ter ignorado por vários motivos. Talvez ele realmente não tenha ouvido. Talvez estivesse concentrado demais. Ou talvez tenha feito uma escolha consciente de não interagir. Já a garota pode ter interpretado isso como desinteresse, falta de respeito ou até rejeição. E é justamente nesse ponto que as coisas se complicam. Porque muitas vezes não é o que acontece que gera o problema, mas sim a forma como aquilo é interpretado. E em um ambiente onde as pessoas não se conhecem, essas interpretações podem ser completamente diferentes da realidade. Esse tipo de situação também revela algo muito presente nos dias de hoje: a expectativa de reciprocidade imediata. Quando alguém toma uma iniciativa, existe uma expectativa quase automática de resposta. E quando isso não acontece, surge um desconforto. Mas será que toda interação precisa ser correspondida? Ou será que estamos criando uma pressão social onde o silêncio já é visto como algo negativo? Esse é um ponto que merece atenção porque mostra como pequenos comportamentos estão sendo amplificados por expectativas sociais cada vez mais intensas. Outro detalhe importante é o impacto do ambiente. A academia não é um espaço neutro. É um lugar onde as pessoas estão expostas, muitas vezes preocupadas com aparência, desempenho e percepção alheia. Isso naturalmente aumenta a sensibilidade a qualquer tipo de interação. Um olhar, um comentário
ou até mesmo a ausência de resposta pode ganhar um peso maior do que teria em outro contexto. E quando emoções entram em jogo, a tendência é que a reação seja mais intensa do que o necessário. Conforme a situação chega ao seu ponto máximo, o que se percebe não é apenas um conflito entre duas pessoas, mas um reflexo de comportamentos modernos. A dificuldade em lidar com o silêncio, a necessidade de validação, a interpretação acelerada de situações e a falta de clareza na comunicação. Tudo isso se mistura e cria cenários como esse, que parecem simples, mas carregam camadas muito mais profundas. E talvez o mais interessante seja perceber que esse tipo de situação não é isolado. Ele se repete com variações em diferentes contextos do dia a dia. No final, o que fica não é apenas a história de alguém que ignorou outra pessoa em uma academia. É uma reflexão sobre como as pessoas estão se relacionando, sobre expectativas não ditas e sobre a forma como pequenas atitudes podem gerar grandes reações. Talvez a grande lição aqui seja entender que nem toda ação exige uma resposta, e nem todo silêncio significa algo negativo. Em muitos casos, é apenas isso: silêncio. E aprender a lidar com isso pode evitar muitos conflitos desnecessários.